Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no livro de Jó, no capítulo 23 e o versículo de número 11. Assim está escrito: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Estas palavras foram proferidas por Jó no momento em que ele estava enfrentando aquele sofrimento, aquela provação por uma permissão de Deus, porque Deus conhecia profundamente a Jó, sabia da sua fidelidade, firmeza e comprometimento com Deus. E, no entanto, nesta situação, quando ele percebeu os sofrimentos que estava enfrentando, olhando para si, não encontrou nenhum elemento que justificasse aquele sofrimento por uma conduta irrelevante ou desagradável a Deus praticada por Jó. No entanto, ele percebe que Deus permanece o mesmo na vida dele. A única coisa que não mudou na vida de Jó foi o relacionamento dele com Deus e a presença de Deus na sua vida. Em todo o momento do sofrimento que Jó atravessou, Deus nunca silenciou para ele. Esteve sempre presente e foi o que o manteve firme, encorajado a prosseguir e permanecer até o fim, não sabendo ele quando terminaria aquela provação, aquele sofrimento. Mas isso não importava. O que importava para Jó era manter-se em plena comunhão com Deus. E quando ele mostra o desejo, a vontade de se apresentar diante de Deus, confiando na sua misericórdia, ele tinha consigo uma convicção muito certa de que Deus sabia o seu caminho. Deus sabe, ele conhece, ele é onisciente, ele conhece o caminho de todos nós. Não há um caminho sequer por onde venhamos a andar que Deus não saiba. Deus conhece, Deus vê todas as coisas. E para Jó não foi diferente. Ele disse: mas ele sabe o meu caminho. Visto que Deus sabe o meu caminho, e eu me coloco à disposição de Deus, e se preciso for, que ele prove a minha vida, que eu seja provado pelo Senhor. Ele tinha esta certeza, ele disse: prove-me e sairei como ouro. Jó não tinha medo de ser provado e sabia que, ao ser provado, a conduta que ele tinha com Deus, de fé, comunhão e esperança, ele permaneceria. O ouro, quando é provado, só se tira as impurezas, mas a beleza, a realeza do ouro, ela se mantém. O caráter cristão é a mesma coisa. A vida, quando provada diante do Senhor, se houver alguma coisa em desacordo, é elas que vão sair. E o caráter, a conduta daquela vida será purificado pelo Senhor. Por isso Jó disse: prove-me e sairei como o ouro. Ouro provado vale muito mais do que o ouro que ainda não foi provado. Assim a vida de Jó. Ele colocou-se diante de Deus, dizendo para ele: o Senhor pode me provar, não vai ter dificuldade. E neste versículo 11, que tomamos como referência para a nossa reflexão, 3 coisas Jó declara aqui diante de Deus. É o desejo dele de estar plenamente no propósito da vontade de Deus. Essa conduta de Jó, ela pode servir para nós olharmos aos nossos dias e ver como nós estamos caminhando
quando muitas das vezes, diante de sofrimento, de perseguição, de ameaças, nós precisamos saber em quem nós cremos, saber qual deve ser a nossa conduta diante do mundo e perante o Deus a quem servimos. Jó estava cercado de amigos e de pessoas também que não o conheciam. E para aquelas pessoas, olhar a condição anterior de Jó e a condição atual que ele estava vivendo era algo inexplicável. Como isto aconteceu? Mas Jó não deixou-se levar por este pensamento. Ele colocou-se na presença de Deus e, portanto, manteve-se firme até o momento em que Deus retorna-lhe à vida tudo quanto havia perdido. Então, o que Jó diz neste versículo que estamos refletindo? Primeiro ponto, ele faz aqui uma declaração. Esta declaração que Jó faz neste versículo demonstra a firmeza, a convicção, a segurança que ele tinha na maneira como ele vivia na presença de Deus. Só quem tem a convicção e a certeza de como está diante da presença de Deus pode fazer uma declaração semelhante a esta que foi feita por Jó. Ele disse: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então veja quão firme e seguro Jó não titubeou, não gaguejou, não ficou procurando outras coisas para justificar e tentar entender por que tudo estava acontecendo. Não. Ele se apegou a Deus. O melhor a se fazer no momento de dificuldade e de sofrimento é se apegar ao Senhor nosso Deus, recorrer a Ele e manifestar diante dele a nossa conduta, a nossa vida, o nosso propósito e procurar descansar diante de Deus, usufruindo da sua misericórdia. Então, o primeiro ponto que Jó disse é: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Então, ele não queria andar por um caminho que não teria sido direcionado pelo Senhor. Andar nas pisadas significa que alguém antes caminhou por aquele caminho e deixou marcas das suas pisadas. E o que vem atrás vai pisar exatamente nas mesmas pisadas. E para Jó, quem deixou para ele as pisadas foi o próprio Deus. Porque ele disse: nas suas pisadas, nas pisadas de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele também deixou marcado o seu caminho pelas suas pisadas na terra. Tanto é que Pedro disse: ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. E aqui Jó está dizendo: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Quer dizer, os pés mantiveram-se firmes, não houve enfraquecimento, não houve desconjunta dos joelhos, não. Ele manteve-se afirmado nas pisadas do Senhor Deus. Este é o melhor lugar para as pessoas caminhar nas pisadas do Senhor. E Jó tinha esta alegria, este prazer, e ele disse com todas as letras: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Pés fala de caminhada. E para caminhar, eu não preciso pisar em falso. Eu não preciso andar por um caminho escuro e perigoso, escorregadio. Não! Uma vez que nós estamos servindo e bendizendo ao Senhor, nós já temos o caminho a seguir. Nós já temos as pisadas que foram deixadas para que nós possamos, nestas pisadas, afirmar
os nossos pés e seguir adiante, impoluto, encorajado, despertado e abençoado pelo Senhor. Jó disse: nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Segunda coisa que ele disse é: guardei o seu caminho. Então ele conhecia o caminho que lhe foi revelado pelo Senhor, ele procurou manter-se neste caminho e procurou guardar o caminho que Deus lhe havia colocado para seguir. O profeta Isaías, no capítulo 30, o versículo 21, ele deixou registrado as seguintes palavras: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho está adiante, o caminho está à frente. Então, nada de ir para a esquerda ou para a direita. Seguir à frente, seguir adiante. Este é o caminho. Andai por ele. O que Jó disse é: guardei o seu caminho. Deus cria caminhos na tormenta, Deus cria caminhos em meio às dificuldades, Deus cria caminhos quando não sabemos por onde seguir, e os caminhos de Deus, criados e colocados diante de nós, eles servem como a nossa segurança para nos manter dentro do propósito e da vontade de Deus e seguir pelo seu caminho. Não desprezar o caminho do Senhor. Quando, através de Jeremias, Deus chamou o povo para perguntar pelo caminho antigo, pelas veredas antigas, andar por ele, o caminho certo, o caminho seguro, o caminho estabelecido por Deus, eles infelizmente disseram: não andaremos. O prejuízo foi grande. Foram levados para um cativeiro de 70 anos. Perderam o templo, perderam a terra, perderam a essência, perderam a raiz, perderam tudo. Por quê? Porque desprezaram o caminho colocado pelo Senhor diante deles. Jó fez diferente. Jó disse: guardei o seu caminho. Guardar o caminho é mantê-lo sempre diante do nosso coração e da nossa visão, para não desviar, para não sair fora, para seguir adiante no caminho que o Senhor colocou diante de cada um de nós. E a terceira coisa que Jó disse foi: e não me desviei dele. Eu guardei o caminho do Senhor e segui unicamente por este caminho. Eu não criei atalho, eu não saí do caminho, eu não criei um novo caminho. Eu segui pelo caminho do Senhor. Que exemplo de vida, mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó deixa para cada um de nós. Os dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos rememorar estes exemplo, esta prática de vida que estes homens de Deus que viveram, demonstraram na sua vida, porque nós hoje, depois de tanto tempo passado, nós observamos a maneira como eles viveram, como se posicionaram diante de Deus e qual foi o resultado que eles obtiveram da parte de Deus. E por isso, então, isto fica para nos fortalecer e animar em Deus para procurar fazer com que os nossos pés se afirmem nas pisadas do Senhor. Firmar ali, a semelhança de Jó, os nossos pés nas pisadas do Senhor. Procurar guardar o caminho que o Senhor coloca diante de nós e andar por ele. Andar por ele. E ao andar neste caminho, como Jó disse,
não se desviar dele, não procurar um novo caminho, não procurar um atalho, seguir no caminho que Deus colocou diante de cada um de nós. Então, que possamos, à semelhança de Jó, fazer esta declaração do profundo do nosso coração diante de Deus, dizendo: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aleluia! Glória ao Senhor para sempre. Que maravilha! Quão rica é a palavra de Deus! Traz lições de vida para todos nós. E neste maravilhoso dia, que possamos refletir. Onde é que